No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Governo federal volta a alterar diário oficial para antecipar a data de exoneração de Abraham Weintraub. Após pressão popular, Ministério da Educação revoga o último ato do ministro que acabava com cotas na pós-graduação para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Senado deve votar hoje projeto de lei que autoriza a privatização dos serviços de saneamento básico do país. Essas e outras notícias nesta quarta-feira, 24 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A falta de escrúpulos não tem fim no governo federal. Não bastasse o escândalo da exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, efetivada apenas no sábado, após a sua chegada aos Estados Unidos para que ele pudesse embarcar fazendo uso de seu passaporte diplomático, o Palácio do Planalto retificou a data da demissão do ministro para o dia anterior. Parece que o Diário Oficial virou rascunho nas mãos de Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que o presidente da República determina a alteração de uma informação publicada no documento oficial do governo. O episódio anterior se deu também quando da saída de uma figura que trazia problemas para o ex-capitão do Exército. Neste caso, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. A Secretaria de Comunicação, à época, retirou a assinatura do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do ato após a contestação pública do ex-juiz. A grande questão é que a revisão do Diário Oficial cria um outro problema, desta vez de ordem burocrática, já que Weintraub teria entrado nos Estados Unidos sem permissão legal, visto que os brasileiros que não estejam em missão oficial estão proibidos de entrar no país por conta da pandemia do novo coronavírus. A Secretaria-Geral da Presidência ainda tentou justificar, alegando que a retificação se deu por um pedido do próprio ex-ministro, mas essa nova polêmica já está criada. O caso agora fica aos cuidados da Justiça, que não pode se curvar a essa clara tentativa de fuga de Weintraub do inquérito que responde por racismo no Supremo Tribunal Federal. Ao menos o último e trágico ato do titular da pasta da Educação foi revisto. Após muita pressão, o Ministério recuou e revogou a portaria que acabava com as cotas na pós-graduação para negros, indígenas e pessoas com deficiência. O PDT já havia entrado com uma ação no STF questionando a medida e o governo tinha 48 horas para se posicionar a respeito, mas nem foi necessário. Algo que requer muita atenção e mobilização da sociedade civil é a votação que deve acontecer nesta quarta-feira no Senado do projeto de lei 4162/19, que prevê a privatização dos serviços de saneamento básico em todo o país, o que pode aumentar enormemente os custos do serviço de abastecimento de água. Enquanto o mundo inteiro fala em democratizar o acesso aos recursos essenciais, o Brasil, mais uma vez, vai na contramão e pode prejudicar ainda mais a vida das famílias mais pobres, que já contam com sistemas precários de coleta de esgoto e distribuição de água potável.
Precisamos ficar atentos e pressionar os senadores para que este verdadeiro crime contra a saúde da população não seja consumado. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos naquela instituição, Nildo Ourix. Nildo Ourix, bom dia. Estimadíssimo Anderson, estimados ouvintes do Faixa Livre, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia a você, a todos que nos escutam, estou à tua inteira disposição. Nildo, eu quero te agradecer mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Nildo, a situação do país se agrava, talvez na mesma velocidade em que a família Bolsonaro vê suas redes criminosas ameaçadas. Na última semana, tivemos o Supremo Tribunal Federal mantendo aquele inquérito das fake news, a prisão da ativista Sarah Winter, a quebra de sigilo de deputados bolsonaristas no inquérito que investiga aqueles atos antidemocráticos e a cereja do bolo, que foi a prisão do até então desaparecido Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj, acusado naquele escândalo das rachadinhas, justamente no sítio do advogado do presidente em Atibaia. Fortes emoções para os Bolsonaro, hein, Nildo? Sem dúvida, Anderson. Todos esses eventos, eles são importantes, nós não devemos desprezá-los, mas tampouco magnificá-los. Por quê? Eles são eventos, veja que a ação contra o Queiroz, para dar apenas um exemplo, mostra que foi uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo. Precisamente uma resposta da ação de Bolsonaro contra o Whitson no Rio. Quer dizer, todas essas crises, ou esses eventos, eles são resultado de algo muito importante, porém muito limitado. A briga das frações que elegeram Bolsonaro, que é, por si mesmo, um governo que está se depurando cada vez mais, na medida em que é completamente apegado à linha ultraliberal do Paulo Guedes, que segue funcionando maravilhosamente bem para as classes dominantes, e Bolsonaro segue indicando a podridão do sistema, como se ele não fizesse parte dessa podridão. De tal maneira que, enquanto nós não tivermos uma disputa das massas nas ruas,
com perfil independente, com um programa absolutamente independente e um programa basicamente anticapitalista, nós vamos seguir prisioneiro desses movimentos que parecem sempre demonstrar a crise do sistema, mas que encontram sempre uma solução dentro da ordem. Por isso nós temos que tomar muito cuidado na análise e nas esperanças indevidas que muitas vezes esses movimentos exibem, supostamente mostrando a debilidade do governo. Esse governo nunca poderia ser um governo, por exemplo, estável. Ele é um governo por natureza instável. E se por natureza ele é instável, ele vai continuar assim, sendo impeachmentado ou não, até o último dia do seu mandato. Essa instabilidade é uma instabilidade de uma economia em crise, de um sistema mundial em crise e de um sistema político que apodreceu e que o Bolsonaro jamais poderia realizar e cumprir a promessa que ele fez. Gerar emprego e renda, tirar da recessão que Dilma colocou o país, acabar com a corrupção. Ele não pode, porque a família toda está envolvida nisso e todos os seus aliados estão envolvidos nisso, e a burguesia brasileira é de uma rapinagem completa diante do Estado, portanto a corrupção é estrutural nesse sistema. E por último, ele não pode recuperar o sistema político, e por isso que ele continua apostando na emergência de um Estado policial cujo perfil ainda não está completamente definido, mas está a caminho e cujo horizonte pode ser visto no terrorismo de Estado que funciona na Colômbia. Esse episódio da prisão do Queiroz é tão absurdo que fica difícil acreditar, Nildo. Como é que o advogado do presidente da República vai esconder em sua casa um personagem tóxico como esse ex-assessor, que está comprometido até o pescoço com os ilícitos da família Bolsonaro? Isso é inocência, burrice ou a certeza da impunidade, Nildo? Bem, essa é uma questão importantíssima, Anderson. Não há limites no exercício do poder político, especialmente quando o poder político é exercido pela direita brasileira. Nós vimos tudo na história recente da República. Fernando Henrique Cardoso, segundo todos os dados de imprensa, comprou a emenda da reeleição. Lula e Dilma fizeram todo tipo de tráfico de influências com a burguesia e com aquele covil de ladrões que habita no Congresso Nacional. Michel Temer, não precisa a gente perder muita saliva com ele. Ele mesmo, um personagem obscuro que entrou na cena política pelas mãos de Lula e Dilma e que se beneficiou dessa ingenuidade, dessa cumplicidade com o sistema que é o petismo. Michel Temer finalmente não caiu, não veio por uma cegonha e nem caiu no nosso colo vindo do céu. Ele foi uma trama urdida por Lula e Dilma. E o protofascista Bolsonaro também nasce das entranhas e da podridão do sistema político. E o exercício do poder político, então, em perspectiva, ele comporta todas essas misérias, e que se expressa muito bem no caso desse advogado, que tem contratos com o governo de mais de 200 milhões, segundo eu li na imprensa, já nesse 1 ano e meio recebeu mais de 46 ou 41,6 milhões do governo federal. E o advogado em questão é assíduo frequentador dos corredores e das festas e das nomeações no Congresso. Tampouco o que ele alega é algo novo, né? Tal como Lula não sabia de nada do que acontecia na Petrobras e da corrupção de Palocci, que foi ministro dele e chefe da Casa Civil de Dilma, o advogado agora diz a mesma coisa. Bolsonaro nunca soube, jamais se inteirou, a despeito de ter reuniões diárias, de que o Queiroz estava escondido na casa do próprio. Percebe? Então veja que nem a argumentação é rigorosamente nova, como as vísceras do exercício do poder dentro de uma república apodrecida, ela não pode ser mais do que podridão completa. Agora, aquilo que alguns não queriam observar com o FHC, que outros jamais se abriram para a crítica de Lula e Dilma, e que outros ainda, mesmo que apoiavam o corrupto e liberal Michel Temer para tirar o petismo, agora pode ser visto no Bolsonaro. E essa é uma constante na vida política brasileira para aqueles que pensam que podem mudar o Brasil por dentro da ordem. Portanto, não há limites nessa trama, e nós vamos ver muito mais ainda coisas que poderiam aparecer para uma consciência ingênua como algo escabrosas, inaceitável do ponto de vista ético e político, mas que é a norma nesse sistema.
Agora, o Flávio Bolsonaro anunciou nas redes sociais a saída desse Fred Wassef de sua defesa, alegando que teria sido um pedido do advogado. Mas não foi bem assim. Ele que preferiu trocar o seu defensor tentando se distanciar da polêmica. Só que o tiro pode sair pela culatra, Nildo. Se o tal do Fred Wassef se sentir desprestigiado pela família Bolsonaro, pode acabar revelando muita coisa que o presidente não gostaria que viesse a público. Nesse caso, estão todos lutando pela sobrevivência política com as cartas que possuem. Flávio Bolsonaro, através das redes digitais, disse que ficou contrariado com o pedido de saída desse advogado. E o advogado disse, olha, eu não estou aqui para desgastar a imagem do presidente, porque estão usando o meu caso para tal propósito. Mas os dois estão lutando pela sobrevivência. Flávio Bolsonaro, naturalmente, não tem mais moral nenhuma e condição política alguma de seguir sendo senador do Rio de Janeiro. E ele está lutando pela sobrevivência diante dos tribunais, diante da opinião pública e diante, sobretudo, dos fluminenses. Está completamente desgastado. Ele é quase um cadáver político, tanto quanto o Aécio Neves, que também é parlamentar, mas ninguém ouve falar. O Flávio Bolsonaro, no entanto, é o ponto de conexão com o próprio presidente da República. E o advogado não pense que é um sujeito que vai manter fidelidade total, como tem feito até agora com Bolsonaro. Ele também tem uma carreira, ele também tem escritório da advocacia, ele também pode perder essa condição, e tudo isso está em discussão. Então, nós temos que tomar um cuidado, analisar essa situação com muita frieza, com muito cálculo político. Ambos estão lutando pela sua sobrevivência política e profissional. Ambos colocaram os crimes dentro do gabinete do presidente da República, e essa é a questão essencial. O que me impressiona nesse caso é que até agora não existia, antes da ação da Polícia Federal, movida pelo Ministério Público, cuja influência de Dória e de Witzel é muito notória, uma atuação contra Queiroz. Até agora não existia uma ordem de prisão e ele não é nem processado. Veja que como toda essa luta é uma luta intestina das frações burguesas e sobretudo das frações criminosas que atuam na política. Nós não podemos esquecer jamais essa origem. Então, esse é um teatro em que cada um dá um passo combinado com a outra parte até o limite em que essa conivência for possível. Outro fato que acabou perdendo um pouco a relevância por conta dessa surpreendente prisão do Fabrício Queiroz foi a demissão do Abraham Weintraub, esse que já é considerado por muitos o pior ministro da educação da história. Antes de nós abordarmos os episódios que sucederam o anúncio de sua saída do cargo, Nildo, eu gostaria de uma avaliação sua para esse pouco mais de um ano em que o Weintraub esteve no governo Bolsonaro. Alguém vai sentir saudades dele? Bem, Anderson, nem dele e nem do anterior, Ricardo Vélez Rodrigues. Mas eu sei da distinção, mas quero dizer, nenhum ministro até hoje na educação deixou saudades. Paulo Renato de Souza, Fernando Haddad, Renato Giannini Ribeiro, Vélez e Weintraub. Nós fomos de mal a pior. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz. Na minha comparação, igualando, por exemplo, Weintraub a Renato Giannini Ribeiro. O segundo, um filósofo uspiano. O primeiro, um economista de quinta categoria, um homem da ultradireita brasileira. Mas, do ponto de vista do resultado da sua gestão para a educação brasileira, todos foram um desastre. O Darcy Ribeiro, que é um maior antropólogo brasileiro e um dos grandes educadores do país e do mundo, né, na América Latina, com um trabalho extraordinário, disse no seu discurso de posse como senador em 1991 que a educação brasileira era um desastre, que a universidade também. Aqui está falando um professor universitário, que tem um imenso apreço pelo trabalho que faz, tem um respeito irrestrito por todos os meus colegas, mas que a despeito da atuação individual de cada um de nós, a universidade brasileira e a educação brasileira é uma calamidade, nunca deixou de ser. E há uma ingenuidade nisso, em supor que éramos felizes e não sabíamos. Ora, o que é que se entender? Os filhos da burguesia brasileira estudam no exterior, fazem a graduação lá,
não só da burguesia, dos filhos dos executivos que vão fazer as universidades de negócio, Business Administration, lá nos Estados Unidos e na Europa, mas eu soube essa semana que os filhos do ministro Barroso, do Supremo Tribunal, estudam nos Estados Unidos, fazem graduação lá. A classe dominante no STF, filhos de deputados, senadores, filhos da burguesia, estudam todos lá fora. A Universidade Brasileira está composta basicamente pela classe trabalhadora. Qual é o nosso problema, Anderson? É que a atual universidade, ela já não serve mais para a fase rentística do desenvolvimento capitalista e nem para a formação de mão de obra barata para as multinacionais e para o desenvolvimento capitalista aqui, de tal maneira que ela pode ser completamente degradada, como vem sendo degradada desde a época de Fernando Henrique Cardoso. Eu dirijo um projeto, junto com o professor Valdir Rampinelli, do Departamento de História aqui, que se chama Crítica à Razão Acadêmica. E uma das coisas mais terríveis que aconteceu nos últimos anos foi o abandono da crítica à universidade. E nós estamos soltando agora o 3º tomo. A burguesia brasileira não precisa mais dessa universidade. Agora, o povo precisa, sim. Precisa qual universidade? A atual? Não. A atual é indefensável. Nós precisamos de uma universidade necessária. Qual? Necessária para quê? Para a superação do subdesenvolvimento e da dependência, que consagre sua existência, currículos críticos aproximados da nossa realidade, o fim dessa impostura acadêmica boçal que domina o ambiente universitário, cujo meta é as publicações e não o registro de patentes, a produção da ruptura com a dependência científica e tecnológica, tudo isso que nós não temos na universidade. A busca dos nossos autores, a nacionalização das nossas universidades, e não como quer a Andifes, esse bando de reitores ineptos que defende a internacionalização da universidade. Então, nenhum ministro deixou saudade. Weintraub, naturalmente, é o que, com todo respeito aos ouvintes, eu chamaria um cagão. Lá em Joaçaba, não teríamos dúvida. Quer dizer, aquele cara que tem medo. Não só foi um covarde completo, é um covarde completo, como é impossível ele fazer alguma coisa. Eles não vieram para fazer nada. Mas nos últimos anos, é preciso dizer, numa avaliação crítica, que ninguém fez nada na universidade. Ele chegou no limite do escracho, apenas isso. Agora, o surpreendente nessa história, Nildo, foi o Weintraub ter embarcado na noite de sexta-feira, antes de ser exonerado oficialmente do cargo para os Estados Unidos, como dissera que faria anteriormente. Só que não esperávamos que fosse com essa pressa toda. É muito evidente que a efetivação de sua demissão só aconteceu depois de sua chegada à América do Norte, para que ele pudesse usar o passaporte diplomático na hora do embarque, já que brasileiros estão proibidos de ir aos Estados Unidos. A grande questão é o que a justiça vai interpretar neste episódio, já que ele é investigado em uma ação que corre lá no Supremo Tribunal Federal. Até mesmo lá nos Estados Unidos ressaltaram a suspeição desse desembarque repentino do ex-ministro. Você vê alguma possibilidade de o Weintraub ter de voltar ao país a contragosto? Essa possibilidade sempre existe, né? Mas veja, aqui de novo a constante, né? Esse governo está atravessado por relações com criminosos, organizações criminosas, negócios escusos, que denotam, obviamente, possibilidades imensas de corrupção. E uma saída quase, chamemos assim, clandestina, de um sujeito que era muito machão, muito forte, muito firme nas reuniões internas, mas que nunca foi capaz de honrar sua palavra na cena pública. Então, ser chamado de novo é possível. Eu não descartaria, mas com que propósito? Com o propósito de colocar Bolsonaro numa situação de negociar com a Corte Suprema, com o Ministério Público. Ele é mais um nessa trama, nessa negociação que Bolsonaro tem que fazer com aquilo que ele supunha poderia colocar de joelho a Corte Suprema, que fica barganhando com ele, o Congresso Nacional, através dos deputados da direita, que são cada vez mais fisiológicos, naquele covil de ladrões, o conflito e a negociação permanente com os meios de comunicação. Esse é mais um. Isso poderia ser chamado? Eu não descartaria. E enquanto for funcionário do Banco Mundial, cujo mandato, se eu não estou equivocado, termina em setembro, ou dezembro, ele vai ter um período curto lá. Então, essa possibilidade existe, mas ele definitivamente é um personagem de segunda categoria nessa trama. Não é o problema não é o que ele disse sobre o Supremo Tribunal Federal. O problema é o que as forças de Bolsonaro e o próprio presidente
fazem em relação ao Supremo. E eles modulam a crise. Uma pancada aqui, um afago ali. E isso nós vamos continuar até que a trama se aproxime de um epílogo. E essa indicação dele para o Banco Mundial, Nildo? O Weintraub é uma figura que não tem a menor capacidade de lidar com diplomacia, de dialogar respeitando as diferenças. É um radical na essência. Ele já trabalhou como diretor do Banco Votorantim, mas já acho que isso não o credencia para uma função como essa em uma instituição internacional. Você acha que ele terá vida fácil, ainda que nesses apenas 4 meses de mandato lá no Banco Mundial? Bem, o talento de Weintraub se resume nada mais, nada menos do que repetir bordões retirados de manuais de 5ª categoria dos liberais, com tonalidades proto-fascistas. Nada mais do que isso. E isso parece ser algo que ainda tem eficácia na luta política brasileira. Por quê? Porque isso alimenta muito bem um certo liberalismo de esquerda que gosta de brigar, tem predileção pela briga contra os arroubos mais inofensivos do lado da direita. Esse é um aspecto, por isso que ele tinha uma certa utilidade, por isso que ele era no Ministério da Educação alguém muito próximo da família Bolsonaro e dos filhos de Bolsonaro, que são orientados nessa trama de uma permanente fomento dessa luta de caráter ideológico sem tocar nos pilares da dominação. Pura manifestação ideológica, que encontra no liberalismo de esquerda um certo rechaço permanente, sobretudo através das mídias digitais, mas sem efeito prático qualquer nos sindicatos e nos partidos do progressismo brasileiro, que se encontram confinados politicamente para além da pandemia que todos nós sofremos. O outro aspecto é o que é o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele é uma organização basicamente criminosa. Nós não podemos esquecer, a despeito da presença de economistas progressistas lá, indicado por governos igualmente progressistas da América Latina, a função básica do Fundo Monetário e do Banco Mundial. Eu estou aqui referendando isso. São organizações criminosas que produziram crimes nas políticas públicas orientadas pela austeridade e pela violência contra o povo latino-americano. Seria exaustivo, eu poderia ficar aqui falando durante horas sobre os programas, inclusive aqueles programas ditos sociais, orientados pelo Banco Mundial, cuja função, era a naturalização entre nós da austeridade em nome de uma caridade de extração aparentemente católica, né? De uma filantropia que não é capaz de redimir milhões deste vale de lágrimas, que coloca a maioria absoluta da população latino-americana na linha de miséria desde sempre. A começar pelo cálculo que o Banco Mundial faz do que é um miserável na América Latina, né? Que era basicamente aquele trabalhador, aquele brasileiro, que recebia até $1,90 por dia. Quer dizer que um sujeito que ganhava $3 por dia, no câmbio de hoje, digamos, R$15, ele era um sujeito fora da linha de miséria. Esse pessoal de classe média e os acadêmicos brasileiros que gostam de festejar que o Brasil saiu da linha da fome, da linha de miséria, jamais gostariam de estar na linha de miséria ganhando fora da linha de miséria, ganhando R$15 por dia. Percebe como é que é? Então houve uma imensa gestão moral da pobreza por parte de sindicatos, de partidos políticos, que, amparados nas políticas do Banco Mundial, elas proliferaram aqui um fenômeno terrível, que foi uma certa aceitação da desigualdade em nome do horizonte possível. Qual era o horizonte possível? Ora, aquele estabelecido pela classe dominante e pelo processo de acumulação dependente e rentístico do capital, que hoje vigora em todos os países latino-americanos e tem no Brasil a demonstração mais cabal dela, na medida em que aquele antigo orgulho burguês da industrialização, que aqui supostamente adquiriu um desenvolvimento relativo em termos capitalistas maior que os demais países latino-americanos, também sucumbiu. Os exemplos são eloquentes, desde a saída da Ford daqui, das multinacionais, até mesmo o raquitismo na produção de máquinas e equipamentos por parte
da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, que deveria ser o coração e o dinamismo de uma burguesia capaz de lutar por soberania, mercado interno, produção permanente de riqueza, ganhos de produtividade, que aqui é tudo uma miragem, e que não pode ser conquistados sob a condução dessa burguesia. Isso não é mais possível aqui. Então, o Banco Mundial, ele é uma organização que eu não vacilo em chamar de uma organização criminosa. A presença de economistas progressistas indicados por governos anteriores, tanto no Fundo Monetário quanto no Banco Mundial, não melhora em absolutamente nada o cenário e a natureza daquela organização. Não há uma luta para ser feita lá dentro do Banco Mundial. Isso é uma ilusão. Por isso que governos, alguns inclusive progressistas, como o do Equador, mandou para fora do país os técnicos do Banco Mundial. E não ficavam com a ilusão, que aqui foi muito estendida, de que o nosso representante, naquele grupo de 8 membros dentro do Banco Mundial ou dentro do Fundo Monetário, poderia cumprir algum papel positivo. Isso não pode. Weitraub é ainda mais ridícula a posição, porque é um burocrata que será muito bem remunerado durante alguns meses, é tirado de cena, naturalmente a pedido do STF. Esse é um acordo entre o STF e o governo Bolsonaro. Um acordo que não precisa ser assinado, mas é um acordo tácito, implícito. O STF disse muito claro, para começo de qualquer conversa, esse rapaz tem que sair. Como é um sujeito muito desqualificado, sempre o foi e nunca deixará de sê-lo, é alguém menor na cena política brasileira. É um pequeno acidente de percurso. E como fica a imagem do Brasil, Nildo? Não é uma temeridade para o país a chegada de uma figura como Weintraub em um órgão tão importante no cenário da economia mundial? Bem, esse tema da imagem do Brasil lá fora, Anderson, é muito importante que você coloque aqui sob consideração. O Brasil, aqui tem uma mentalidade entre nós, sobretudo no que eu chamo o liberalismo de esquerda, todos esses partidos da ordem que estão aí, né? O PT, o PDT, o PCdoB e até o meu partido, o PSOL, namora um pouco com essas teses. Mas não tem uma convicção firmada porque nem temos uma importância na administração do Estado. Que a imagem do Brasil lá fora conta. Isso é um bordão que foi lançado aqui pelo liberalismo de esquerda. A imagem do Brasil lá fora, para quem? Para o povo nos Estados Unidos, a grande maioria nem sabe onde fica o Brasil. Para as elites dominantes, as classes dominantes lá dentro dos Estados Unidos, os banqueiros, os que tocam a orquestra, eles não dão a menor importância se o Brasil aqui está sendo administrado por Lula, por Dilma, por Cardoso, por Temer ou por um proto-fascista. Eles dariam importância se nós tivéssemos aqui um governo revolucionário, tal como eles fizeram com Cuba, tal como eles fizeram no momento com Rafael Correa, tal como eles fizeram permanentemente com a Venezuela, tal como eles fizeram com o João Goulart. Aí as elites atuam em consequência. A política externa, o Pentágono, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, todos esses organismos que mantêm a dominação imperialista na América Latina atuam. Essa história da imagem do Brasil lá fora, o Brasil é um país dependente e periférico, condenado à insignificância política para aqueles que dominam a cena. Mas observem qual é a importância do Brasil lá fora no The New York Times ou no Washington Post, ou no The Economist, em todos esses órgãos da grande mídia. Ora, é um país periférico de quinta categoria que nunca deixará de sê-lo na visão das classes dominantes. Há uma lição, Anderson, muito importante do ponto de vista histórico na América Latina. Ora, essa visão está assentada numa dialética entre os países dependentes e periféricos da América Latina e do Caribe contra o imperialismo estadunidense. Essa é a grande questão. O imperialismo nos considera um território estratégico para a disputa mundial de sua hegemonia, com controle das matérias-primas, portanto, controle do território, e manter uma alienação energética e física, geográfica aqui na cabeça dos brasileiros. E, segundo lugar, uma produção em escala de força de trabalho desqualificada e barata, e de outro lado muito qualificada, que migra para os países centrais, especialmente para os Estados Unidos, através desse mecanismo que é a fuga de cérebros. De tal maneira que cientistas, médicos,
formados em tecnologia, biólogos, químicos, matemáticos, físicos, que aqui encontram um mercado de trabalho devastado, eles são selecionados meticulosamente, todos os meses, e enviados para os Estados Unidos, onde encontram programas sistemáticos, bolsas de ensino e formas de atração naquele consórcio que tem empresa privada, Estado e universidades lá nos Estados Unidos, para a qual nós mandamos essa força de trabalho qualificada de graça. O exemplo mais notório, colonizado, que eu vi na história do Brasil foi aquele programa da presidente Dilma, Ciência Sem Fronteira. A coisa mais imbecil que alguém poderia ter pensado alguma vez foi aquele programa. Aquele programa, com recursos nossos, mandava o melhor da nossa juventude para passar uma temporada nos países centrais e, naturalmente, o talento que nós temos aqui era logo recrutado para que permanecessem lá. Toda a sua produção científica era registrada como patentes lá e nós depois iríamos pagar royalties para recuperar uma parte, consumindo os produtos criados com parte do nosso trabalho. O que nós tínhamos que fazer era ter trazido os grandes cientistas de lá para cá. Portanto, enquanto nós não invertermos isso, a imagem que predomina nos países centrais, especialmente nos Estados Unidos, é que o Brasil é um país desprezível, uma colônia de quinta categoria, submetido a políticos corruptos e incompetentes. Essa é a visão. E isso vale para Fernando Henrique Cardoso, para Lula, para Dilma, para Temer e para Bolsonaro. Bolsonaro é mais descarado e também mais deplorável, um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Mas veja, essa relação íntima, como o cinismo recomenda, de uma química pessoal entre o presidente Bolsonaro e Mr. Trump lá na Casa Branca, é o mesmo, se você consultar a imprensa aqui, que Fernando Henrique Cardoso supostamente tinha com Bill Clinton. E é mais acentuado ainda quando, em 2009, o presidente Barack Obama, então um negro na Casa Branca, dizia para o Lula: esse é o cara mais popular do mundo, gosto muito desse cara. E a imprensa ficava criando a ideia de que a imagem no Brasil lá fora teria supostamente mudado. Esse mito foi alimentado, essa ideologia, chamemos assim, não um mito, foi alimentado com Fernando Henrique Cardoso na sua suposta íntima relação com Bill Clinton, que não esqueçam, substituíam o Bush, né, um republicano terrível para o mundo, mas que não foi melhor do ponto de vista das relações externas. Correu solto esse conto entre Lula e Barack Obama, corre solto agora entre Bolsonaro e Trump, de tal maneira que é uma constante na vida política. E então não muda absolutamente nada. De resto, a burocracia do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional será sempre suficientemente cínica e calhorda para aceitar tanto economistas renomados e representantes do Brasil, gente decente e modesta, como canalhas completo, como o Weintraub. Os militares é que seguiam tentando colocar as asinhas de fora, Nildo. Além do posicionamento autoritário daqueles que ocupam ministérios, no início da semana passada, alguns oficiais da ativa do Exército, Marinha e Aeronáutica lançaram um manifesto contra o Supremo Tribunal Federal, tendo como alvo principal o ministro Celso de Mello. Só que depois dessa sucessão de episódios que se deu no decorrer da última semana e que atingiram diretamente o Palácio do Planalto, me parece que houve um recuo desses bolsonaristas das Forças Armadas. Você acha que eles podem ter começado a perceber que isso tudo é muito mais que uma perseguição dos demais poderes ao presidente? O Bolsonaro pode ter perdido algum apoio entre os militares nesses últimos dias, Nildo? Bem, nesse aspecto, Anderson, nós então estamos entrando no terreno mais nebuloso da crítica política, porque a ignorância de todos nós da esquerda do que acontece no meio das Forças Armadas é gigantesca, e as ilusões não são menores. Vamos observar o seguinte: hoje existe 2.930 militares das três forças no governo federal. No Executivo, são 1.540 do Exército, 676 da Aeronáutica
e 500 da Marinha. No Judiciário, é uma vergonha, né? 123 do Exército, 81 da Aeronáutica e 7 da Marinha. E no Legislativo, 1 da Marinha. Veja, só no Gabinete de Segurança Institucional são mais de 1.000 militares, da ativa e da reserva. Todos eles trabalhando dioturnamente para a confecção, muito provavelmente, de um Estado policial de tipo muito particular, para o qual nós temos alertado nos últimos 2 anos. Essa é uma situação clara, que mostra que a doutrina que prevalece entre os militares brasileiros, ela é basicamente a doutrina lançada por James Monroe em 1823, lá nos Estados Unidos. América para os americanos. Nesse contexto, os militares aqui, desde Castelo Branco, eles estão doutrinando, desde de que o tenentismo quebrou a hierarquia militar nos anos 30 e foi enquadrado no Brasil, o respeito à hierarquia foi colocado sobre uma orientação direta de Washington, já nos anos 40, e ele nunca saiu. O surpreendente é que durante 13 anos do governo de Dilma e de Lula, de 4 mandatos da presidência da República, 3 completos e 1 interrompido pela destituição, uma nova doutrina militar não foi implantada no Brasil. A ignorância manifesta, inclusive confessa, tanto de Lula quanto de Dilma, sobre o que é o Exército, é verdadeiramente espantosa. Se você observa as importantes declarações de uma figura para a qual eu tenho grande estima e consideração, que é o ex-ministro Aldo Rebelo, ele conhece a composição do Exército brasileiro, mas ele mesmo admite que jamais foram colocada uma doutrina nova. Essa doutrina que seria independente, em primeiro lugar, contrária àquela doutrina de James Monroe, que reserva o país como um espaço vital, estratégico, geográfico e político na luta contra as demais potências para fortalecer a hegemonia imperial dos Estados Unidos, para fortalecer o imperialismo estadunidense. De tal maneira que no Exército Brasileiro, as correntes nacionalistas, reformistas e mesmo revolucionárias, que a gente pôde assistir, por exemplo, na emergência do bolivarianismo na Venezuela, sob a liderança de vários militares, inclusive do ex-presidente Hugo Chávez, isso hoje no Brasil nós não temos. E nós não temos por pura responsabilidade direta da ditadura, mas por absoluta responsabilidade também direta dos governos civis, que nunca souberam identificar algo elementar. Quando a dominação de classe aqui no Brasil é ameaçada, em última instância, quem decide a parada são os militares. E os militares formados desde uma concepção que foi plasmada de maneira muito clara na ideologia de segurança nacional. Quem é o inimigo principal? O inimigo principal é seu povo. Ao contrário da doutrina bolivariana, que afirma categoricamente que é terrível para um soldado atirar contra seu povo. Aqui, as Forças Armadas, orientadas pelo imperialismo estadunidense e encabeçada por gente como Mourão, que é o vice-presidente da República, por gente como Heleno, que está lá na segurança, dando escândalos diários de que não controla a segurança do presidente, como nós podemos assistir de maneira muito clara, documentar de maneira muito clara, quando uma quantidade imensa de cocaína viajou para a Espanha no avião presidencial, sem que a segurança pudesse observar, ou mesmo agora, o fracasso da segurança do gabinete, nós poderíamos abordá-lo desde essa perspectiva, quando o advogado do presidente da República, o advogado pessoal do presidente da República, oculta o Queiroz, que tem todas as evidências de estar vinculado com a milícia, com o crime organizado e com as rachadinhas aí na Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, com o atual senador e ex-deputado Flávio Bolsonaro, mostra que esses generais, esses ex-militares da ativa e, sobretudo, da reserva, sem respeito pela pátria, pelo nacionalismo revolucionário, servindo a um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, mostra o quanto nas Forças Armadas nós precisamos avançar. Por último, quero dizer que não serão as milícias do Rio de Janeiro se estendendo para o Brasil, nem mesmo o contingente das polícias militares, que são um órgão assessor das Forças Armadas, considerados
do ponto de vista constitucional, ou mesmo esses milhares de homens armados que fazem parte das poderosas empresas de segurança pública e privada ordenadas no Brasil, não são eles que poderão se constituir numa tropa de combate da classe dominante quando ela decidir fechar o regime. O regime somente pode ser fechado aqui com o apoio das Forças Armadas. São essas Forças Armadas que estão agora na berlinda. Elas vieram para a cena política de maneira ostensiva e não poderão voltar mais aos quartéis. De tal maneira que cabe um desafio para nós de esquerda, para nós revolucionários. Primeiro, tal como ensinou o filósofo Álvaro Vieira Pinto, mostrou muito claramente que a ideia de forças armadas neutras, que estão aqui para garantir a ordem constitucional, é verdadeiramente uma inocência, é uma irresponsabilidade. Por isso, a politização das Forças Armadas deve ser um objeto de permanente preocupação por parte da esquerda. E qual seria, então, a politização possível das Forças Armadas? Ora, teria que ser, naturalmente, um nacionalismo revolucionário, que passe pelo controle do território, da riqueza aqui produzida, de uma visão absolutamente crítica contra as multinacionais, contra os banqueiros, contra o envenenamento do nosso território, contra o tráfico, desde crianças, de órgãos, até sobre a nossa imensa biomassa, que está sendo pirateada tanto por organizações não governamentais, financiadas por empresas e estados metropolitanos, como também pelas multinacionais, que atuam com curso livre na Amazônia, no Cerrado, em todas essas propriedades extraordinárias que possui essa natureza que aqui cresceu sob o impacto dos trópicos. E nós vamos precisar, então, uma nova doutrina para os militares. Os militares continuam sendo o principal instrumento para garantir a classe dominante, se num momento decisivo de empate, de luta, do combate das forças populares contra as classes dominantes, se apresentar uma hora de decisão. Hoje eu não teria a menor dúvida em afirmar que esses militares estariam contra o povo, a serviço da classe dominante, sendo orientados desde o Comando Sul dos Estados Unidos, em que nós já padecemos o triste quadro que um general nosso está sob comando do Comando Sul dos Estados Unidos. Nem vou falar da base de Alcântara, que também foi permitida pelo governador Dino, do Maranhão, que se apresenta como um governador de esquerda vinculado ao PCdoB. Imagine o grau de debilidade hoje do liberalismo de esquerda. Não me espanta que os generais sejam entreguistas, a hegemonia dentro do exército. O que me espanta é que a esquerda não seja anti-imperialista e não tenha uma visão clara desse processo. Mudando de assunto, Nildo, o Ciro Gomes, do PDT, lançou seu livro, o Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Você já leu a obra e fez uma crítica a esse projeto de Brasil que o Ciro Gomes descreve. Eu gostaria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes a respeito de sua impressão sobre o livro. O que o Ciro Gomes prega nessa obra é viável para resolver os problemas graves do nosso país? Bueno, Anderson, essa é uma questão importante. Eu responderia categoricamente não, não é viável. Vamos lá. A primeira consideração que eu devo fazer é que o Brasil sofreu, nos últimos 20 anos, uma gravíssima regressão político-intelectual. Por um lado, as universidades fecharam-se sobre si mesmas, e o academicismo que rola ali dentro é um academicismo baseado, sobretudo, na divulgação de pensadores alheios à nossa realidade, completamente alheios, que quando se atrevem a escrever algo sobre a realidade latino-americana e brasileira, mostram equívocos que são estarrecedores. Isso pode ser visto para um Boaventura de Souza Santos, Domênico Losurdo, o que você quiser, todos esses autorzinhos de moda, inclusive outros como Angela Davis, todos esses autores, eles não têm a menor importância para a realidade brasileira, a menor. Enquanto se divulga isso dentro da universidade, ocorre um esquecimento programado da inteligência brasileira de décadas anteriores, cuja característica essencial era precisamente pensar teoricamente, com domínio do pensamento chamado clássico europeu e estadunidense, mas com os dois pés na rapadura, com um domínio completo da nossa formação econômico-social, das nossas raízes culturais, dos nossos dilemas, da análise de classe, do Estado e das articulações do capital aqui. Isso ficou para trás. A Universidade Brasileira
ela é basicamente uma casa de produção de alienação na nossa juventude e de paralisia de talentos que, indiscutivelmente, nós temos dentro da universidade. Junto com esse processo, ocorreu um outro, não menos grave, e eu diria, inclusive, mais importante, que foi a desaparição do intelectual orgânico, aquele vinculado com os partidos políticos, que estavam intimamente vinculando o seu próprio futuro e a sua produção intelectual, dirigida diretamente a pensar e elucidar, romper os enigmas da Revolução Brasileira. Esses intelectuais, das quais eu poderia citar não só Alberto Guerrero Ramos, numa determinada matiz, mas um intelectual da mais alta importância, como Rui Mauro Marini, para dar um exemplo que me é muito caro, e tantos outros, eles foram gradualmente desaparecendo da cena política. E os partidos, hoje você pode verificar, aquele que está torcendo o nariz porque eu digo, vá no site do seu partido de preferência, na página eletrônica do seu partido, e veja se lá existe um diagnóstico da crise. Não vai encontrar tal coisa. Mais grave ainda, não vai encontrar tal coisa, inclusive, dentro dos sindicatos. Tanto os sindicatos, os partidos, passaram precisamente a ouvir professores universitários quando a universidade estava mais ensemismada, quando ela estava mais academicista, e, portanto, quando ela estava mais longe dos problemas reais do povo brasileiro e da Revolução Brasileira. São acadêmicos, não são intelectuais. Possuem um currículo Lattes exuberante e em contribuição intelectual nula. Essa é a verdade. Alguns colegas não gostam da minha crítica, mas ou nós desenvolvemos essa crítica, ou deixaremos a crítica com o monopólio da direita. Veja, então, quando Ciro Gomes lança um livro, eu me dedico com especial atenção, tal como tive que ler o livro Xadrez Internacional e a Social-Democracia, de Fernando Henrique Cardoso. Sempre quando sai um livro de um político eminente, como intelectual responsável vinculado à Revolução Brasileira, eu compro imediatamente e leio para verificar como é que se dá a produção da ideologia e da política no Brasil. Então, com a mesma interesse, curiosidade intelectual e rigor na análise que discuto outros autores, eu fui e recebi, logo que recebi a versão eletrônica do livro do Ciro Gomes, eu me dediquei a ler no mesmo dia. Em 2 dias eu li o livro e fiz uma primeira crítica que, pasme, encontrou nos professores universitários que acompanham o Ciro reparos imediatos, ainda que sob o invólucro de que estavam valorizando a crítica. Um silêncio da burocracia partidária e um silêncio do próprio Ciro, que convidou um debate público sobre esse tema. Segundo, um grande entusiasmo da juventude do PDT e nas bases do PDT. Gente que ainda sonha com o PDT da época de Leonel Brizola, da época que o PDT era um partido que tinha uma tonalidade anti-imperialista, ainda que filiada à social-democracia europeia, que Brizola divulgava o tema das perdas internacionais e não estava buscando uma relação de boa vizinhança com os Estados Unidos. Enfim, um PDT que já não existe mais. Então, quando você me pergunta se a proposta do Ciro é viável, eu digo é completamente inviável. E a minha obrigação intelectual e política, em respeito ao debate público, afirmar as razões. Primeiro, é um neodesenvolvimentismo desbotado que deixa lacunas extraordinárias no livro. Em primeiro lugar, não tem um diagnóstico da crise. Tem um relato quase jornalístico dos problemas vinculados ao plano real, na qual o Ciro figurou como um personagem, não de intelectual, mas como um mero operador durante 116 dias que permaneceu no Ministério da Fazenda do governo de Itamar Franco, na qual ele diariamente consultava Fernando Henrique Cardoso, como ele mesmo conta, para tomar qualquer medida. Nesses 116 dias, eu entendo, o Ciro nunca foi um tucano de alta plumagem. Essa sempre esteve reduzida à Avenida Paulista e ao círculo estrito, muito íntimo de Fernando Henrique Cardoso. Ciro jamais foi um mentor do Plano Real. O mentor do Plano Real, os mentores, estavam aí no Rio de Janeiro, na PUC e na Casa das Garças. E estava representada por gente tão nociva para o interesse brasileiro, como Gustavo Franco, Pércio Árida, André Lara Rezende, todos aqueles economistas de Mar Baixa, todos eles que estavam localizados aí na PUC do Rio, e que tão rápido quanto possível deixaram a condição de acadêmicos para se transformar em banqueiros múltiplos
enriquecendo na esteira do Plano Real. O Plano Real estabeleceu lá naquele momento uma coesão burguesa sob a hegemonia da fração financeira. E Ciro, naquele curto espaço de tempo, chamado às pressas para substituir Rubens Recupero, não é? Que mostrou quais são as virtudes republicanas de mentir descaradamente, e foi pego por uma parabólica que teve que sair. Ciro operou abrindo o país e tirando a importação, imposto, tarifas, para mais de 446 produtos. Na verdade, não tirando, reduzindo drasticamente, o que implicou na desnacionalização. Ciro foi responsável pelas medidas de intervenção no Banerj, no Banespa, abrindo o processo de privatização dos bancos estaduais. Ciro, na época, defendeu a privatização da Telebrás, mas Ciro era um político novo, e um político certamente inexperiente no terreno teórico, e não gozava do prestígio da Avenida Paulista e da tucanagem de alta plumagem. Mas hoje, tanto tempo depois, mais de 2 décadas, mais experimentado, ele deveria ter feito um diagnóstico da crise, crítica do Plano Real. Tal coisa não existe no livro. E não é possível explicar o rentismo atual, que ele simula combater, sem fechar a conta de capitais e sem estatizar o sistema bancário. Não é possível explicar o rentismo de hoje sem o Plano Real, administrado pelo petucanismo, por Cardoso, por Lula, por Dilma, por Michel Temer. E veja, durante aqueles 13 longos anos petistas, o Ciro foi um aliado total desse rentismo, completo. Ele ficou fiel ao petismo até a última eleição, quando eu considero, de maneira correta, do ponto de vista dele, se afastou do petismo. Então, esse é um ponto. Segundo, o Ciro não tem, quando ele saiu dos tucanos e abandonou o governo Fernando Henrique Cardoso, indo para a oposição, etc., se filiando, se não me engano, ao PSB, um pequeno partido, no início, né? Ele se alojou no interior do sistema petucano. Ele saiu da ala tucana do sistema e entrou na ala petista do sistema. E dá mostras, né? Deu mostras até agora nos discursos do Ciro. Ele mostra uma fidelidade completa. Ele diz, olha, o petismo que está me acusando tem que entender que eu fui fiel. Eu poderia dizer que ele foi cúmplice de tudo isso até agora. Esse é um dado concreto. E a crítica no Brasil tem que recuperar a sua radicalidade tanto quanto a honestidade. Tal como eu li o livro, acompanhei cada detalhe e não faço nenhuma consideração vulgar ou de natureza provocativa. É uma análise crítica do livro. Então, não existe uma análise sobre a crise terminal do sistema político que, em última instância, explica a presença de um proto-fascista como o Bolsonaro na frente da presidência da República, prometendo um regime, um Estado policial. Nós temos que dar conta disso. O Bolsonaro e essa crise não apareceu subitamente. Ela é produto de uma larga trama intelectual, política, na qual estiveram implicados Cardoso, Lula, Ciro, todos, Dilma, todos estavam aí. Percebe? Haddad, toda essa gente estava aí implicada nesse sistema. E esse sistema não dá demonstração disso aí. E, no que tange o fundamental, o Ciro diz categoricamente no livro que é preciso criar uma nova burguesia. Essa nova burguesia sairia do empreendedorismo, da inovação, etc. Ora, na economia política, o autor que pensou isso com mais realismo e com algum grau de veracidade foi Adam Smith, em 1776, para quem o mercado estaria composto de pequenos empresários. Essa é a posição de Adam Smith. Bom, o Ciro está escrevendo num mundo organizado por monopólios, em que ele está pensando e supondo a existência de uma nova burguesia que nós teremos que criar. Ora, é verdadeiramente escandaloso que ele tenha escrito isso, na esteira da influência de um scholar que frequenta os Estados Unidos, que é Mangabeira Unger. Ora, Mangabeira Unger é uma ave de arribação. Ele emergiu na política no Lula, como ministro, absolutamente figurativo. Desapareceu para voltar sem brilho algum, sem deixar saudades, no governo de Dilma Rousseff. Depois, começou a figurar como uma espécie de guru de Ciro Gomes, promovido a ele, tanto é que faz o prefácio do livro. Agora, como ave fênix, apareceu como o presidente de um conselho, certamente fantasmagórico, de desenvolvimento econômico e inovação, pasmem, do governo de Witzel, no Rio de Janeiro. Alguém que tem vocações fascistas, pró-fascistas, que foi eleito na
na coalizão de Bolsonaro. Eu lembro que Mangabeira já circulava no PDT, mas durante o período de Brizola jamais gozou de qualquer popularidade. Por quê? Porque o PDT tinha um conjunto de intelectuais orgânicos da mais alta hierarquia, com os quais eu tive acordo e divergência. Mas ninguém pode dizer que Teotônio dos Santos era um ingênuo, ao contrário. Vânia Bambirra, e Abdias Nascimento, e Edmundo Muniz, que foi secretário de Cultura aí no Rio de Janeiro, um marxista de primeiro nível, de tal maneira que existiam tantos intelectuais no PDT que, naturalmente, foram desaparecendo, morrendo, e que deixaram, efetivamente, bom, e nem vou falar de Darcy Ribeiro, né, que é alguém que pensou o Brasil, o povo brasileiro, como nenhum outro antropólogo e poucos intelectuais no Brasil. Quer dizer, o contraste que eu observo entre essa tradição, que naturalmente o Ciro Gomes está rompendo com ela. E essa é uma crítica que irrita muito, talvez, a ele, mas mais os seus assessores, que é uma ruptura completa com uma tradição do trabalhismo que, em alguma medida, era crítica, que, em alguma medida, estava vinculada aos graves problemas do Brasil, o ideário de Vargas, o ideário de Pasqualini, o ideário de Leonel Brizola, o ideário de Jango. Essa é uma história que é uma história nossa, de todos os brasileiros, que precisa ser tratada com análise crítica. E o livro é uma ruptura com tudo isso. Vou dar um exemplo eloquente. Todo carioca, todo fluminense, todo brasileiro sabe o quanto Brizola denunciava as perdas internacionais. Ora, as perdas internacionais foram sempre combatidas por Roberto Campos, né? O Brizola era a forma que ele atacava, de maneira popular, o tema do intercâmbio desigual e da dependência. Da mesma forma que Brizola falava em socialismo moreno, que era uma social-democracia. Ora, o Ciro se vincula a uma democracia, uma social-democracia europeia, que hoje é uma caricatura na própria Europa. Mas eu me permito ler aqui um pequeno trecho que eu tenho nas minhas anotações, em várias páginas, da minha leitura cuidadosa do livro do Ciro. E ele diz o seguinte: o que o país deve procurar é encontrar o ponto ótimo, cambial e alfandegário, no qual ele possa exportar todo o excedente que produz de forma competitiva para pagar com esses dólares a importação de bens em que ele é mais improdutivo e as remessas de lucro que as multinacionais efetuam para suas sedes. Veja, o Ciro está dizendo, nós temos que gerar aqui um excedente para garantir, inclusive, a remessa de lucros. O Brizola falava das perdas internacionais. Olha a ruptura drástica, gigantesca, na letra do livro, de maneira aberta. Ciro não é, nem para lá, um homem de ruptura. Ele está tentando dar uma renovação por dentro do antigo sistema petucano, da qual ele fez parte e que não vai mais voltar. E eu tomei com muito cuidado, porque, obviamente, na cena pública, no discurso político, o Ciro é mais eloquente, mais agressivo, no bom sentido da palavra, contra as classes dominantes. Mas na letra do livro, no silêncio do livro, que não é a gravação no YouTube que você gosta, uma sacada dele num programa de televisão, uma mensagem via redes midiáticas, via digitais, etc. Não, é a letra do livro. Eu digo, olha, esse Ciro é uma ruptura completa com a tradição crítica do pensamento brasileiro, com o PDT, e uma acomodação dentro da ordem. Bom, o conjunto de reformas que ele propõe é a mesma forma, é a ideia de que ele pode emprestar à burguesia brasileira, caracterizada por um rentismo completo, uma racionalidade que ela não tem. Daí a minha crítica ao livro do Ciro e a minha impugnação do debate. Agora, eu acho que o fundamental é que a gente tenha uma discussão pública sobre isso. Foi isso que eu fiz, eu espero que mais pessoas façam, né? Porque o debate no Brasil, Anderson, está muito atravessado pelo eu acho, e pouco pela análise crítica. E eu concluiria reforçando algo que disse no início. Sem a emergência de intelectuais orgânicos vinculados com a Revolução Brasileira, não é alguém que estudou Gramsci, não é alguém que estudou Lenin, nem sequer que estudou Marx. Não, o intelectual orgânico é aquele que está a serviço da Revolução Brasileira. Ou isso, ou é um acadêmico. Pode ter até interesse na política, pode até expressar boas ideias, mas não move moinho. E é isso que nós precisamos, um debate rigoroso, que o debate rigoroso, atravessado pela crítica, pela análise séria, sustentada teórica e historicamente, ganha cena pública, que lamentavelmente nós não temos. Nildo Aurix, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no programa. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Anderson, meu camarada, é um grande prazer, é um enorme privilégio participar novamente aqui do Faixa Livre. Quero mandar um abraço para a Natália, para a nossa querida Celeste, para você, para o Chiquinho, e para o meu entranhável amigo e camarada Paulo Passarinho, que a distância certamente acompanha, tenho escutado as entrevistas dele aqui, o esforço notável que o Faixa Livre faz durante décadas para manter o jornalismo fora da manufaturação da opinião pública, que é a nota dominante na televisão, no rádio e no jornal. Como sempre, deixo um grande abraço para todos os fluminenses, para os cariocas em especial, e, naturalmente, sempre que requisitado, estou aqui ao pé do canhão. Receba meu abraço, tenha um bom dia, até breve. Conversamos aqui com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente naquela instituição do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia a todos vocês, um grande abraço. Mais uma vez agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vamos responder suas perguntas. O que vocês gostariam que a gente pudesse conversar hoje? Paulo, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Paulo, essa situação grave que nós temos na saúde do Rio de Janeiro por conta da pandemia do coronavírus, potencializada por esses seguidos episódios de corrupção no Estado, vem deixando um rastro de destruição na gestão pública. A última vítima desse caos foi o secretário de Saúde, Fernando Ferri, que pediu exoneração na última segunda-feira. Ele é o segundo a deixar o cargo em pouco mais de um mês, pois já havia substituído o Edmar Santos, envolvido naquele escândalo relativo à construção dos hospitais de campanha, que ainda não foram inaugurados. Eu queria sua avaliação para a saída de mais um secretário de saúde. De que forma isso afeta o combate à pandemia no Estado? A saída eu não sei se eu posso analisar ser o secretário, que eu não sei nem como é que ele chegou, né? Porque durou 30 e poucos dias, né? Era uma pessoa que veio dizendo que não ia falar do passado, só do presente, e não deixaram ele fazer o presente. É muito ruim, o resultado disso é muito ruim. Nós estamos hoje, o principal sintoma da situação da saúde no Estado aqui do Rio de Janeiro, no governo Witzel, é exatamente o quadro que o Rio de Janeiro apresenta nessa pandemia. É o segundo estado, hoje nós temos mais mortes aqui no Rio de Janeiro do que tem em Portugal, por exemplo, que tem na Argentina, mostrando claramente que eles começaram até muito bem, tentaram um isolamento inicialmente para botar as pessoas dentro de casa, cada um entendendo, mas se perderam completamente. Propuseram a abertura de 1.800 leitos, depois caíram para 1.400, contrataram o Moes, que já foi uma tragédia nos tempos do município do Rio de Janeiro, e que evidentemente não poderia ser diferente. Abriram apenas um hospital, chegaram a 2 hospitais no finalzinho, agora com São Gonçalo. Então tem o Hospital de São Gonçalo e o Hospital do Maracanã. O Hospital do Maracanã nunca conseguiu chegar nem à metade da sua lotação. Compraram respiradores de maneira errada, superfaturados, ou seja, uma administração caótica, né? Tanto se teve preocupação aqui no Rio de Janeiro no tempo de Sérgio Cabral e Sérgio Corte, e o governador Wilson Witzel conseguiu se aproximar muito daquilo tudo de errado que nós vimos. Parece que o Rio de Janeiro, como a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, são problemas gravíssimos, porque estamos tendo uma passagem de vários secretários, mas a política do governo é essa, né? Por que esse secretário saiu? Por que desistiu? Foi pressionado por políticos? Hoje ele dá uma entrevista falando sobre isso. Foi pressão política? O que aconteceu? A gente não tem o que avaliar dentro dessa política absolutamente errada, completamente fora da realidade do governo Witzel aqui no Rio de Janeiro. Não há dúvida, e o resultado está aí. Nós estamos vendo um aumento cada vez maior, a penetração para dentro dos municípios do Rio de Janeiro, dos 92 municípios da pandemia, resultados assustadores, e que nós provavelmente teremos dentro de poucos dias um recrudescimento daqueles casos graves com mortes e internações de pessoas. Lamentavelmente,
uma catástrofe, uma tragédia à política pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro. O Fernando Ferri deixou a secretaria reclamando da pressão que ele vinha sofrendo para assinar alguns contratos que são alvos de investigação do Ministério Público. Na última semana, questionado se havia muita lama nos contratos da gestão passada, o Ferri afirmou que não poderia julgar, mas que, como cidadão, achava que sim. O governador Wilson Witzel já vinha insatisfeito com algumas dessas declarações do seu secretário de Saúde e iria demiti-lo em breve. A verdade, Paulo, é que, como eu já vinha dizendo, o Ferri parecia fora de sua zona de conforto no cargo. Ele não era a pessoa mais indicada para ocupar uma função tão importante em um momento de excepcionalidade. Eu concordo com você. Eu também acho que o Ferri não era um nome com experiência para dirigir a Secretaria Estadual de Saúde. Ele quase, uma coisa interessante, que eu desde o início eu venho comentando isso, 2 semanas antes dele ser convidado para secretário estadual, ele quase foi secretário municipal de saúde. Houve uma briga entre a secretária municipal e o prefeito, e ela não aceitou a retirada de um assessor seu, e ela entregou o cargo, o prefeito acabou voltando atrás, mas já se dizia na prefeitura, o próprio prefeito já tinha avisado que o secretário seria o Ferri. Agora, é muito estranho o sujeito ser uma pessoa de confiança do Crivella, que é adversário que defende Bolsonaro, que é adversário do Wilson Witzel, e de repente essa mesma pessoa que não foi secretária do município de alguém ligado ao Bolsonaro, passar a ser secretária de alguém que é exatamente contrário ao Bolsonaro, contrário ao Crivella. Foi estranha essa escolha, foi estranha ele aceitar. Agora, isso que ele falou, se foi pressionar, etc., ele não é criança e sabia que ele estava entrando, ele sabia aonde ele estava entrando, né? Então, acho muito difícil alguém aceitar um cargo. Eu aceitar um cargo para ser secretário de saúde, se eu não tiver confiança nas pessoas que estão naquele governo, eu nunca aceitaria um cargo desse. E ele custou para ver, parece que ele custou 30 dias para enxergar que estava entrando numa furada. Lamentável que toda essa confusão, entra, sai, ele serve, ele não serve. O que aconteceu? Foi pressionado ou não foi pressionado? O importante é que nós já gastamos o dinheiro que não devíamos, não temos hospitais de campanha abertos e os que estão abertos não funcionam como deveriam funcionar. Isso tudo é que é muito grave. Agora, não tenho dúvida que ele, me parece que não estava preparado para um cargo desse. Agora, o governador nomeou para o cargo o coronel do Corpo de Bombeiros Alex da Silva Busquet. Ele é jovem, tem 43 anos e, entre as suas atividades desempenhadas, ele é médico do Grupamento de Socorro e Emergência e trabalhou no Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o IASERJ. Você acha, Paulo, que ele tem as credenciais para ocupar a Secretaria de Saúde? O que nós podemos esperar do senhor Alex da Silva Busquet? Meus amigos, eu não conheço pessoalmente esse novo secretário. Eu tive conhecimento de um dos trabalhos dele, que foi muito ruim, muito ruim. Ele foi um daqueles que ajudou a derrubar o prédio do IASERJ, lá alguns anos atrás, ainda no governo Sérgio Cabral. Eles resolveram acabar com o IASERJ, destruíram completamente o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E aquele terreno que fica ali ao lado do INCA, do Hospital do INCA, na Praça da Cruz Vermelha, foi todo derrubado e aquele terreno seria utilizado para a expansão do INCA, o que nunca aconteceu até hoje. E o IASERJ basicamente acabou, foi transferido para o ambulatório do Maracanã, um pedaço, outros ambulatórios foram fechados, de Madureira, Niterói. Ou seja, a destruição, a saída, a retirada dos objetos ali, que foi uma briga enorme com os funcionários resistindo, teve o comando desse senhor aí, que é de um órgão muito respeitado, o Grupo de Socorro de Emergência. São essas ambulâncias vermelhas que vocês veem na rua, fazendo atendimento de rua, que é muito importante, é um órgão muito respeitado, um grande trabalho. Agora, eu não conheço as atividades deste senhor na área da gestão. Provavelmente ele tenha curso de gestão. Vamos analisar, né? Só espero que ele não chegue como se estivesse chegando de outro planeta, sem saber o que está acontecendo na secretaria que ele vai tomar conta. Eu espero que ele entenda e venha a público explicar as coisas que está fazendo. O mais impressionante em toda essa história, Paulo, é que um estudo feito por uma equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde recomenda que os 5 hospitais de campanha que ainda não foram inaugurados no estado não sejam abertos. Você concorda com esse parecer dos técnicos, Paulo? Veja só,
o parecer parece que foi dos membros da Fundação Estadual de Saúde. O primeiro questionamento é o seguinte, a gente fica com um questionamento muito claro. Se os técnicos acham que não é necessário, por que não é necessário? Porque já passou a pandemia? Isto não pode ser verdade, porque a pandemia, nós não vencemos a pandemia. Nós continuamos com um número enorme de casos. O Rio de Janeiro é um dos estados que mais casos tem, né? Há uma interiorização clara, os municípios do interior norte fluminense passam por enormes problemas hoje em relação à pandemia. E eu não vejo que seja por causa disso. Acredito que ninguém seja louco o suficiente para achar que já vencemos a pandemia e não precisa mais de hospitais. Segundo lugar, surge uma outra informação importante. Se eles acham que não precisa, e precisava antes 1.800 leitos, o que aconteceu que o governo do estado conseguiu ultrapassar esse tempo todo sem as 1.800 ou 1.400 vagas? O que fica muito claro é que eu acho que havia um exagero na quantidade nos hospitais. Se discute hoje se muitos hospitais que funcionam normalmente na rede tradicional do estado não poderiam ajudar no coronavírus. Eles fizeram isso com um dos hospitais, o Instituto do Cérebro, que é um local de atendimento de neurocirurgia, foi adaptado para 44 leitos de CTI de coronavírus. Funcionou muito bem. Outros hospitais do estado poderiam ajudar nisso. Aqui tínhamos o Carlos Chagas, o Getúlio Vargas, aqui no Rio, são hospitais estaduais. Tinha o hospital ainda que pertencia ao IASERJ, lá em Campo Grande, que era um hospital de idosos, está praticamente abandonado. Ou seja, muitos leitos poderiam ter sido aproveitados sem necessidade de grandes hospitais de campanha. Os hospitais de campanha abertos, como o do Maracanã, nunca chegou ao seu funcionamento normal. Sempre pela falta de pessoal, pela falta de equipamentos, ele sempre está na metade da sua capacidade. Portanto, eu não sei em que está baseado esse estudo, mas só não pode estar baseado na pseudo-informação de que a pandemia passou e que agora estamos no declínio. Não é verdade. A gente sabe que podemos estar diante momentos antecedendo uma nova quantidade grande de pessoas doentes e de morte. Então, eu acho perigoso, eu acho que pode ser reavaliado, em alguns lugares até pode ser que seja necessária uma reavaliação. Agora, no Norte Fluminense, por exemplo, continua precisando de leitos, né? O hospital de campanha de Campos era uma necessidade, continua. Inaugurou São Gonçalo, a gente não sabe como é que está funcionando. E os da Baixada Fluminense, que estavam para ser inaugurados, Nova Iguaçu, acha que Nova Iguaçu tem capacidade pronta para atender uma pandemia como essa? Ficou muito claro que não. Então, é muita confusão, muita irresponsabilidade, e a gente, por ter pouca transparência, a gente não consegue saber quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira. A única coisa correta que a gente vê é que o Rio de Janeiro não está conseguindo, nem na área estadual, nem na área municipal, vencer os grandes desafios que estão aí pela frente com essa pandemia do coronavírus. Diante de tudo isso, Paulo, parece que há novas denúncias de corrupção na compra de testes para a Covid-19 no Rio de Janeiro, não é isso? O governador Wilson Witzel teria pago até 3 vezes mais por esses testes rápidos. Além dos indícios de sobrepreço, há suspeitas de irregularidade na seleção das fornecedoras. Conta aqui pra gente essa história, Paulo. Esse poço de corrupção não tem fundo, né? Eu acho que, mais uma vez, precisamos do trabalho da polícia e do Ministério Público, não é verdade? A gente tem que entender como é que é isso, né? Como é que é essa compra. E aí, evidentemente, nós do lado de fora aqui não poderemos dar maiores informações. Precisamos que seja, mais uma vez, haja transparência. O que nós temos hoje é um governo que não dá transparência alguma e que a chance de tudo isso ser verdade é muito grande, como já vimos até agora. Já tivemos a crise com os respiradores, a crise com a OS Iabas, que é uma tragédia, e agora mais sobre testes. Portanto, eu acho que cabe ao Ministério Público averiguar e cabe ao governador vir a público explicar isso, fugir um pouquinho do seu esconderijo, vir a público falar um pouquinho do que está acontecendo. Tudo diante dessa situação, hoje no governo estadual, na área da saúde do governo estadual, tudo é possível. Nós não podemos desacreditar de nada. Por isso, mais do que nunca, é necessária mais transparência e mais informações, e quem deve essas informações também para nós é o governador. Essas medidas de afrouxamento do isolamento social no Rio, Paulo, têm produzido imagens muito preocupantes. Ruas de comércio cheias, praias lotadas, shoppings muito frequentados. Parece que as pessoas não se dão conta de que nós ainda estamos no pico da epidemia no país, ainda que tenha havido uma discreta queda no número de casos na capital fluminense.
Eu acredito que aqui no Rio de Janeiro, no caso da prefeitura, o prefeito Crivella tem, a cada momento, ele tem feito uma modificação, recuos e avanços e um pouco respeito à flexibilização, ao isolamento social. Essa flexibilização que ele tanto fala com normas técnicas, com regras de ouro e tal, lamentavelmente não estão sendo seguidas. O que nós estamos vendo, sem dúvida alguma, é a prefeitura caminhar em cada momento para um problema muito grave, que é o problema do aumento do número de casos. Nós vamos ter aumento do número de casos, sem dúvida alguma, aumento do número de óbitos, porque está se liberando tudo, basta você olhar o que acontece no mar, na orla marítima, nos calçadões, nos bairros, nos shoppings, no comércio de rua, em tudo isso que ele liberou, e coisa absolutamente, até o futebol tentou liberar e voltou atrás, fez uma confusão enorme. Eu acredito que não era o momento. Alguns trabalhos da UFRJ mostram hoje que a taxa de contaminação ainda é alta, portanto, eu acho que nós não estamos no momento correto para fazer o isolamento. E, lamentavelmente, vamos entender esses erros, só vamos chegar à conclusão que houve erros da prefeitura quando o número de mortes aumentar. É lamentável que o prefeito tenha optado mais pela questão econômica do que pela questão social e humana. Paulo, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco aqui no programa mais uma vez. Eu desejo a você um ótimo dia e deixo aqui um abraço. Mais uma vez agradeço muito a vocês do Faixa Livre, estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom dia para todos. Conversamos aqui com o médico e vereador do PSOL no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos já já. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado e professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, Guilherme Pérez. Guilherme Pérez, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar novamente falando com os amigos do Faixa Livre. Guilherme, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Guilherme, o judiciário tem sido acionado demais no Brasil nos últimos tempos, especialmente no campo da política. Para começar essa entrevista, eu gostaria que você analisasse esse caso da prisão do ex-assessor do Flávio Bolsonaro aqui na Alerj, o Fabrício Queiroz. Esse personagem controverso que estava hospedado na casa do então advogado do senador, o Fred Wassef, lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Não é, no mínimo, muito estranho que um advogado hospede em sua casa um personagem como esse, com ligações íntimas e suspeitas com o presidente da República, ainda que ele não fosse procurado? Anderson, eu que mais uma vez agradeço o convite. De fato, esse caso é recheado aí de coisas incomuns, né? De fato, o Frederic Wassef diz que não é advogado do Queiroz, né, que era advogado apenas do Flávio Bolsonaro, agora nem mais isso é. E, de fato, ele não estava foragido, né, mas havia ali uma comoção pública, né, as pessoas na internet perguntando muito onde estava o Queiroz, etc., porque ele estava, aparentemente, ali tentando fugir dos holofotes, das entrevistas e tudo mais. E o fato dele ser encontrado quando foi necessário, né, quando finalmente a justiça determinou que ele fosse trazido para se manifestar, que ele fosse encontrado na casa de um advogado de outro réu, né? De outro investigado, melhor dizendo. E é claro que ainda há muito que esclarecer nesse caso, né? Mas, de fato, vários aspectos chamam a atenção nesse caso, né? O fato de estar na casa do advogado há um ano, aparentemente, o fato de essa casa, esse sítio, ser cadastrado junto ao AB como um escritório de advocacia, né? E também já é possível fazer ligação com alguns outros elementos de prova que foram divulgados na mídia, gravações, né, e conversas do Queiroz com a esposa e por aí vai, dando indicações de que o advogado poderia estar se dispondo a
colocar essas pessoas em locais estratégicos para, caso houvesse uma decretação de prisão ou uma condução coercitiva ou algo assim, houvesse tempo para tentar reverter essa decisão antes que eles fossem encontrados. Portanto, de fato, são questões que acendem um alarme gigantesco. O Fred Wassef tem dito em entrevistas que não sabia que o ex-policial estava na sua casa, mas avisou que dirá a verdade no futuro. Ele comentou apenas que o Jair Bolsonaro não tinha conhecimento deste episódio. Essa postura controversa do advogado não pode trazer problemas a ele? A justiça não pode interpretar que ele esteja agindo para proteger o presidente da República e seu filho? Aliás, ele já não devia ter sido convocado para dar explicações a respeito desse episódio? Veja, Anderson, a gente começa a entrar em um terreno muito pantanoso, porque é verdade que, por um lado, existe o sigilo profissional, até uma imposição ao advogado que o dispensa, né, de prestar depoimento sobre fatos que ele tomou conhecimento por conta dessa atuação como advogado de alguém, né, que está sendo investigado. No entanto, o advogado, obviamente, ele não pode usar as suas prerrogativas, né, uma prerrogativa do sigilo profissional, da inviolabilidade do seu escritório, ele não pode usar essas prerrogativas para se associar a práticas criminosas ou para auxiliar o seu cliente a, por exemplo, se esconder ou fugir, né? Essas são, em tese, condutas gravíssimas e que fazem com que a inviolabilidade, o sigilo possam ser até afastados. Se houver elementos concretos no sentido de que o advogado acabou se associando de alguma maneira àquela atividade criminosa, essas prerrogativas acabam cedendo espaço, né? E o que a gente viu nesse episódio é que o representante da OAB que foi convocado para acompanhar a diligência, aqui uma breve explicação, toda vez que há uma diligência de busca e apreensão, qualquer execução de uma ordem judicial no escritório de advocacia, que é grave, né? Enfim, é excepcional por conta dessa inviolabilidade que eu mencionei, a OAB local ali, a seccional, a subseção, tem que ser convocada, tem que ser avisada e enviar um representante para acompanhar toda a diligência, para garantir que ali não esteja sendo violada essa inviolabilidade, né? Então, que só estejam, por exemplo, sendo cumpridas aquelas diligências específicas do mandado, apreendidos documentos que sejam afins com a investigação e por aí vai. E o que a gente viu foi que o representante da OAB ali de Campinas disse que, muito embora a casa tivesse uma placa, né, indicando ali está localizado no escritório de advocacia, mas que o interior do imóvel não demonstrava isso, né? Não havia nenhum sinal de que ali funcionava efetivamente um escritório de advocacia, muito embora aquele endereço estivesse registrado na OAB como um escritório. E isso precisa ser averiguado, né? Porque aquele local era registrado como escritório, sem funcionar efetivamente como escritório de advocacia, sem como, enfim, residência ou casa para temporada, ou coisa que o valha. E por que, então, se decidiu colocar ali o Fabrício Queiroz, né? De fato, a versão, claro que a gente, como advogado e como, né, que respeita aí as garantias fundamentais e tudo, faz parte da minha história, mas de fato não é muito verossímil a alegação de que ele não soubesse que alguém está na sua propriedade há um ano, né? E como ele foi parar lá. De fato, esse é um fato muito curioso, precisa ser esclarecido. De fato, se houver provas, se essa investigação andar no sentido de que, de fato, ele colocou aquela pessoa ali propositalmente, né, um co-investigado no processo que ele atua, para que houvesse, como eu falei antes, né, tempo de eventualmente reverter uma decisão, né, ou até proporcionar que ele conseguisse escapar, isso é um fato muito grave, obviamente são tipificados como crimes, e o advogado deve responder, obviamente, ainda que, de novo, para esse tipo de fato, a inviolabilidade, o sigilo, obviamente, não se impõe. E quanto à convocação dele, aí provavelmente uma questão de tempo, né, do processo investigativo ali, do que está ocorrendo, enfim, há trâmites, né, certamente essa diligência tem que primeiro ser documentada, etc., e haver uma nova ordem, um andamento do processo para que novos passos sejam dados. É difícil falar sobre esses procedimentos, já que o processo tramita em sigilo, né? Nós só sabemos o que eventualmente acaba saindo da mídia.
O Flávio Bolsonaro dispensou o Fred Wassef de sua defesa nesse inquérito das rachadinhas, ainda que ele tenha dito que foi o advogado que pediu para sair do caso. Na sua avaliação, essa troca de advogados em um momento como esse, depois da prisão do Fabrício Queiroz em sua casa, mais prejudica ou atrapalha o Flávio nesse processo, Guilherme? Veja, Anderson, aí é mais uma questão de estratégia, né, da defesa do próprio investigado. Quer dizer, ninguém é obrigado, obviamente, a seguir com o mesmo advogado. A relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança e advogados podem ser substituídos a qualquer momento, né? Isso é pura prerrogativa do cliente, né? Nesse caso, me parece que talvez tenha sido estrategicamente uma decisão acertada, né? Porque enfrentar, por exemplo, um processo disciplinar na OAB, que certamente haverá, já tem notícia de que ele foi deflagrado, né? Eventualmente o advogado ter que responder criminalmente também por esses mesmos fatos, provavelmente o colocará numa posição de exposição diferente da que ele vinha praticando antes, né? Parece que antes a estratégia era colocar o advogado à frente das comunicações midiáticas para tentar dar respostas mais técnicas e poupar o próprio Flávio Bolsonaro, enfim, o que viesse a depor ali ou falar para a mídia naquele caso. Muito parecido até, né? A gente vê muita semelhança entre o modus operandi da família Bolsonaro na sua postura midiática com aquilo que é praticado nos Estados Unidos pelo Trump, né? Que também, na época lá da tentativa de impeachment, colocou o Rudolph Giuliani à frente das entrevistas, né? Muito embora naquele caso tenha sido desastroso, porque o Rudolph Giuliani acabava prejudicando e falando coisas até piores, né? E aqui também, eu acho que caminhava para o mesmo cenário, né? Em que a princípio a estratégia era fazer uma defesa pública de forma mais técnica, mas a partir do momento em que o próprio advogado acaba sendo questionado nas suas atitudes, nos seus atos e na ética profissional, provavelmente isso geraria um desgaste ainda maior, né, para a exposição midiática desse caso. Então, eu diria que me parece que a estratégia dele de trocar de advogado foi acertada. Havia informações levantadas pela própria justiça que alguns policiais poderiam, digamos assim, ajudar o Fabrício Queiroz na cadeia caso ele fosse levado para o presídio de Benfica, onde normalmente ficam presos agentes de segurança que cometeram crimes. Surgiu o nome do agente aposentado da Polícia Federal, Haroldo Antônio de Oliveira Mendonça, como sendo uma dessas figuras. Esse policial apareceu em um vídeo gravado em 2018 ao lado de Jair Bolsonaro, horas antes de ele ser eleito presidente da República. Esse tipo de conexão do chefe do executivo com personagens controversos, acusados de terem cometido crimes, como é o caso do próprio Queiroz, não coloca uma sombra preocupante sobre o cargo máximo da administração pública, Guilherme? Como os poderes lidam entre si quando um deles está sob esse nível de suspeição? Pois é, Anderson, não faltam aí elementos, né, para um cenário em que a família Bolsonaro, de fato, tem muita proximidade pessoal, política, jurídica e tudo mais com pessoas aí controversas, provavelmente ligadas a milícias e a outros crimes graves, né? É claro que do ponto de vista jurídico a gente tem que ser sempre muito cauteloso e separar os atos de cada um, né? Porque a gente sabe que um princípio muito caro ao processo criminal no sentido de que a pena, né, os atos praticados por alguém não podem ser imputados a uma outra pessoa, né? Então aqui, se é o senador Flávio Bolsonaro que está sendo investigado e não houver indícios diretos da participação, por exemplo, de seu pai, do ponto de vista do processo penal, isso é uma garantia, né? Agora, do ponto de vista político, claro que tudo muda, né? A gente sabe que a família atua, é um núcleo político do governo, né? O pai com seus filhos, e, portanto, é claro que qualquer ato que macule a imagem de um desses filhos é capaz, obviamente, de mostrar que aquele projeto político, aquele núcleo político não é ilibado como tentou mostrar que era na campanha, etc., né?
Então eu vejo essa mancha mais do lado político do que propriamente jurídico. Agora, ainda quanto a essa pergunta sobre a questão específica das informações que ele poderia ser de alguma forma auxiliado em Benfica, isso dentro da dinâmica ali do processo, da investigação, serve, por exemplo, para excepcionar a regra, né, de que alguém deve ser preso onde possa ser visitado de forma mais conveniente pela família e tudo mais, né, e obviamente tem que ser investigado que tipo de auxílio seria dado, né, se seriam benefícios ali, tratamento especial ou até eventualmente auxílios mais graves, como eventualmente para fuga ou algo assim, né? Já o Supremo Tribunal Federal resolveu assumir o seu papel de protagonista, dado esse vácuo que há no Poder Executivo, e tem investigado com afinco esses atos antidemocráticos patrocinados pelos apoiadores do presidente, bem como essa rede criminosa de notícias falsas que tem parlamentares envolvidos, entre eles o filho do presidente e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Primeiro, Guilherme, eu gostaria de sua avaliação para a legalidade desse inquérito das fake news que está lá no STF. Houve muita polêmica em relação a ele. Os próprios ministros da Suprema Corte reafirmaram sua validade na última semana. Mas essa investigação é constitucional, na sua opinião? Isso pode vir a ser contestado mais à frente pelos réus em caso de condenações? Veja, Anderson, aqui eu tenho até uma opinião um pouco diferente daquela que normalmente eu escuto dos meus colegas advogados, especialmente os criminalistas, né? É verdade que esse inquérito ele é baseado num procedimento anômalo no nosso direito. A regra geral que alguém é investigado, que o Ministério Público, na maior parte dos casos, é quem detém a prerrogativa de fazer uma denúncia, né? Quem não tem prerrogativa de foro é investigado pelos órgãos ali de primeiro grau e por aí vai, né? Nesse caso, a investigação ela se baseia em um dispositivo do regimento interno do Supremo que diz que os crimes praticados nas dependências do Supremo serão investigados diretamente por um dos ministros, que será indicado como relator pelo presidente, e ele conduzirá essa investigação. De fato, esse procedimento é muito diferente daquilo que a gente tem no processo penal comum, na investigação criminal comum, né? Mas aqui a gente está falando do órgão de cúpula de um dos poderes, né? Nada é muito normal quando a gente está falando do órgão de cúpula de um dos três poderes, né? Veja que o presidente da República também tem suas prerrogativas no processo criminal, né? Ele não pode ser processado por crime comum durante o mandato, ele pode prestar depoimento por escrito, que é uma exceção, e no próprio gabinete, né? Então, eu não vejo com absurdo espanto que haja um procedimento diferente quando a gente fala de a própria instituição do Supremo ou um dos seus representantes ser alvo de um crime, ou algo que ele acredita ser um crime, né? Cabe lembrar, muita gente fala, mas isso é baseado só num artigo do regimento interno. Mas o que pouca gente se lembra, talvez, é que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele tinha status de lei perante a Constituição anterior à Constituição de 88. E ele foi considerado recepcionado como lei, né, pelo próprio Supremo. Em várias decisões, foi considerado recepcionado como lei pela Constituição de 88. Portanto, ele tem força de lei tanto quanto o Código Penal, o Código de Processo Penal, né? Então, nada impede que uma lei que tenha o mesmo grau hierárquico de outra crie uma situação de excepcionalidade, né? Crie um procedimento distinto nesse caso, né? Atentando ali para peculiaridades de quem é a vítima. Veja, muito se discute, provavelmente penalistas vão dizer que não existe competência fixada pela natureza da vítima, que os ministros supremos não têm prerrogativa de foro e por aí vai. Mas eu insisto no ponto de que não é porque é um procedimento diferente do que a gente está acostumado, né? Ele sempre esteve lá previsto, só não era utilizado com frequência ou a sua utilização não ia parar na mídia. Só pelo fato dele ser distinto do que a gente está acostumado não quer dizer automaticamente que ele seja ilegal, né? É claro que a gente tem que apurar ainda a constitucionalidade dele, já que
o Regimento Supremo, se ele tem força de lei, ele também pode potencialmente violar a Constituição Federal. E agora, a gente esbarra aí numa questão institucional, né? Quem é que analisa a constitucionalidade das leis no Brasil, né, em última instância? É o Supremo Tribunal Federal. E, como você bem disse, ele já julgou, né, analisou a questão da validade desse procedimento e disse que ele está de acordo com a Constituição, né? A gente está em fase de investigação. Algo impede que esse argumento volte nas defesas dos réus no momento posterior, em que esteja sendo julgado mérito, por exemplo, ou um habeas corpus, ou coisa que valha? Não, nada impede, né? E a tendência, obviamente, é que o Supremo, já tendo se manifestado, ele mantenha o seu posicionamento. Ele pode mudar de ideia mais para frente, né? Pode mudar a composição do Supremo até que o mérito desse processo seja julgado, e aí lá na frente o Supremo mude de ideia e diga que, no fundo, esse procedimento era inconstitucional. Em tese é possível, muito embora não ache que seja provável. Outra polêmica que se coloca é se essas provas colhidas na investigação poderiam ser usadas pelo Tribunal Superior Eleitoral naqueles processos que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pela disseminação de notícias falsas nas redes sociais com financiamento de dinheiro das empresas ligadas ao ex-capitão do Exército. É possível que o TSE faça uso dessas provas, Guilherme? Parece que existe um precedente nesse sentido, né? Veja, Anderson, desde que haja conexão entre o objeto, né, que está sendo discutido num processo e o que tenha sido apurado em um outro procedimento, ainda que de outra natureza e de outro órgão da Justiça, eu particularmente não vejo problema em utilizar aquilo que a gente chama até comumente no direito processual, no dia a dia do processo, de prova emprestada. É justamente quando você produz uma prova para um determinado processo, ela acaba também se amoldando aquilo que estava sendo analisado num outro processo, ainda que de outra natureza. E, inclusive, há procedimentos em que a condenação criminal se transporta para a esfera civil para a apuração da indenização, né, daquele mesmo dano, aquele mesmo fato que constitui um crime, causou também um dano na esfera civil para alguém e, portanto, tanto as provas quanto a própria sentença pode ser transportada para o âmbito civil para embasar uma indenização. Então, eu não vejo qualquer problema em transportar provas obtidas num processo criminal e levá-las a um processo de natureza eleitoral, da justiça eleitoral, desde que, obviamente, haja prestabilidade daquela prova para o processo eleitoral, desde que ela seja lícita, claro, tida como lícita, e desde que, enfim, ela seja preservado o seu sigilo, porque se a gente está falando de uma investigação sigilosa feita no âmbito do processo criminal, esse sigilo dessa prova lá obtida tem que ser resguardado também no processo para o qual ela for transportada. Mas isso é tranquilo, né? Do ponto de vista procedimental, ao ser transportada, basta que a justiça, né, o órgão da justiça que receber aquela prova, ou decrete o segredo de justiça também para aquele outro processo, de modo que a prova ali dentro agora também será sigilosa, ou até, o que é plenamente possível no processo eletrônico hoje em dia, é que apenas aqueles documentos, aquelas folhas de processo que contenham informações sigilosas sejam privadas ali do acesso público. Isso é perfeitamente possível jurídica e tecnologicamente. Agora, você acha que os juízes lá do TSE poderiam cassar uma chapa presidencial de forma inédita por um crime virtual, algo relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro? De fato, muito tem se falado sobre esse processo que está mais avançado no TSE, da chapa presidencial, né? Mas a gente tem que ver, colocando de lado nossas preferências políticas e nossa indignação com algumas coisas que vêm acontecendo na condução do país, mas há que se reconhecer que esse processo contém um fato que é grave, é uma irregularidade, se comprovada, é uma irregularidade eleitoral, né? Pode ter, em alguma medida, beneficiado a chapa presidencial, né? Que foi aquela mudança do nome do grupo do Facebook, né?
de mulheres contra Bolsonaro para mulheres com Bolsonaro. Primeiro, claro, tem que ser apurado se alguém ligado à campanha da chapa presidencial participou desse ato. E depois, se ele foi capaz, efetivamente, de influenciar, né, o eleitorado a ponto de definir a eleição. Né? Então, essa é sempre uma avaliação muito difícil que a Justiça Eleitoral tem que fazer. Né? Me parece que outros processos que não estão tão adiantados quanto esse, que avaliam, por exemplo, o disparo de milhares, milhões de mensagens, de fake news, etc., por redes sociais, esses sim, me parece que tem mais robustez para demonstrar talvez uma influência suficiente para a cassação de uma chapa. Ainda assim é muito difícil, né, que a Justiça Eleitoral chegue a esse ponto, porque essa medição de influência é muito difícil de provar. A gente tem que reconhecer que é muito difícil. Então, me parece que o caminho da cassação pelo TSE, cabe a gente lembrar também que isso também não foi feito na época da Dilma e ela acabou sofrendo um impeachment. Então, para a gente ver como é muito mais difícil, me parece, essa via da Justiça Eleitoral do que, eventualmente, um processo de impeachment que a gente sabe que reaprendeu bem, né, nos tempos recentes, que acaba tendo, sob meus protestos, porque acho que não deveria ser assim, mas tem uma conotação muito mais política do que jurídica. Disse que ele é um processo político-jurídico, mas, na minha visão, a experiência mais recente que a gente teve, ele foi puramente político, ou quase totalmente político. Em relação a esses atos que pedem o fechamento do STF e a volta da ditadura, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os indícios reunidos pela Procuradoria-Geral da República confirmam a real possibilidade da existência de uma associação criminosa. Tivemos neste episódio diligências da Polícia Federal e quebra de sigilos de parlamentares. Pelo visto, haveria financiamento desses deputados e senadores a grupos extremistas. O presidente já reclamou muito, fez declarações ameaçadoras, como é de seu costume, a respeito dessa investigação. Você acredita que esse inquérito possa complicar ainda mais a vida do Bolsonaro, Guilherme? Olha, sem dúvida, Anderson. Aqui, claro, novamente a gente tem que separar a questão jurídica da política, né? Uma coisa é a apuração no sentido de se o presidente da República, algum de seus filhos, alguém ligado a ele, ao gabinete, tem participação direta na organização desses grupos, né? Ou se eles são grupos de apoio espontâneo ao presidente. Isso fará total diferença, né, na apuração de se essas organizações, de fato, têm a capacidade de afetar diretamente a figura do presidente da República. Mas, de novo, do ponto de vista político, é claro o apoio, né, e a aceitação do apoio desses grupos por parte do presidente, que vai, confraterniza, discursa e não fala nada contra atos de violência que vêm sendo praticados, né, encoraja um de seus ministros, agora recém-saído da educação, frequentou o acampamento desse pessoal. Então, quer dizer, do ponto de vista político, está claro para mim que há, sim, uma proximidade muito grande. Mudando de assunto, Guilherme, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que é investigado no Supremo Tribunal Federal por crimes de racismo, surpreendeu a todos e embarcou para os Estados Unidos antes de ser exonerado, aproveitando seu passaporte diplomático, já que a entrada de brasileiros naquele país está proibida por conta da pandemia. Assim que ele pisou em território estadunidense, o presidente publicou sua exoneração do cargo no Diário Oficial. Ilegal nós sabemos que isso não é, Guilherme, mas a justiça não pode entender que tenha sido uma tentativa do Weintraub fugir do inquérito? Veja, de fato, aparentemente não há ilegalidade nesse ato, pela sequência ali das formalidades. Agora, há que se ver, pelo menos, se esse uso do passaporte diplomático ele não foi um uso com desvio de finalidade, né? O passaporte diplomático ele é para ser utilizado para missões oficiais, né? Então, se houve uma missão oficial, se ela foi verdadeira, se era efetivamente para participar de um ato ainda enquanto ministro da Educação, ainda que no seu último dia do cargo, ou simplesmente esse uso foi para burlar uma ordem de
não ingresso em outro país e se esquivar de alguma coisa relacionada à sua pessoa no país de origem. Veja, se ele não tinha uma ordem judicial de restrição de viagem, também não há legalidade nisso, propriamente, né? Agora, efetivamente, se ele for chamado a depor, ou eventualmente, se não parece ser o caso, né, nesse tipo de crime, em que se avalia mais a aplicação da pena ao final, mas se em tese houvesse uma ordem de prisão, algo assim, ela, obviamente, teria que ser cumprida aí pela Interpol, pelas entidades, pelas vias diplomáticas, né? E, enfim, não creio que outro país, que os Estados Unidos, se negariam a cooperar. Mas, de novo, não acho que o crime de racismo, apesar de gravíssimo, ele normalmente não gera prisão, a não ser em flagrante, né? Ele não costuma gerar prisão cautelar ao longo do processo para garantir a instrução, né? Então não havia sinais ali de uma decretação de prisão, nada desse tipo, nem uma convocação pendente para algum esclarecimento, que me parece que ele já até havia dado, né? Mas, de novo, do ponto de vista do desvio de finalidade, do uso desse passaporte diplomático, do timing para fazer a exoneração logo depois, isso pode ser investigado sim. Vamos lembrar que a justiça foi aí bem dura com outros atos, né, de nomeação de ministros, por exemplo, em que ela vetou, mesmo sendo prerrogativa do presidente da República, né, aconteceu com a Dilma, aconteceu com o próprio Bolsonaro, de dizer que as prerrogativas do presidente da República não podem ser usadas para fins que não aqueles republicanamente estabelecidos, né? Então isso me parece que deve ser sim olhado com mais vagar. Guilherme Pérez, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia e mando um abraço. Anderson, como eu disse, sempre um prazer participar do Faixa Livre. Um abraço a todos os amigos aí e a todos os ouvintes. E até uma próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o advogado e professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica, a PUC, Guilherme Pérez. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!